Plano de remuneração Boulevard Monde. Aqui é o Rodolfo Gasparian e eu vou explicar para você agora a matemática da Boulevard Monde. Esse vídeo é um vídeo para todos os consultores da Boulevard, inclusive o Martinelli, quando viu que estava fazendo esse vídeo, ele pediu: Rodolfo, então aproveita e grava para todos da Boulevard esse vídeo. Então esse vídeo é para você que está me assistindo, para você que quer aumentar o seu rendimento utilizando a matemática Boulevard. Bom, qual o objetivo desse vídeo? O objetivo é você entender a matemática do plano de remuneração da Boulevard Monde. A ideia é que você não perca mais dinheiro com estratégias erradas na formatação do seu plano de negócios. E um ponto muito importante vocês entenderem sobre o plano Boulevard é que o plano Boulevard ele é um plano híbrido. Significa que tem várias formas de calcular os ganhos. São 7 bonificações para cada fase do seu negócio. Então, o plano da Boulevard ele possui uma estrutura linear, também chamada de unilevel, e uma estrutura binária. Outro ponto importante vocês entenderem é que todo real, todo faturamento gerado na Boulevard, ele pontua. E essa pontuação ela funciona da seguinte maneira: para os kits de negócio, que são os mostruários de produtos, cada R$3 faz um ponto. E para o restante de todos os produtos dentro do catálogo, ou seja, todos os produtos que a Boulevard disponibiliza para compra e venda, ele faz R$1,67 para um ponto, ou seja, faz um ponto para cada R$1,67. Então, se você quiser fazer um cálculo, eu gosto muito de fazer isso nas apresentações, fazer um cálculo aproximado de R$2 para um ponto, isso fica uma maneira mais fácil de você entender e fazer os cálculos. A estrutura linear é aquela estrutura que é distribuída de maneira aberta, ou seja, através de uma matriz aberta. Você pode indicar quantas pessoas você quiser no seu primeiro nível. Ok? Então, essa é a estrutura do unilevel, chamada também de linear. Então, nós temos na tela um exemplo exato de como é que funciona o sistema linear. Então, nós temos aqui o primeiro nível, todos que estão de preto são do primeiro nível. Todos que estão de vermelho são do segundo nível. Todos que estão de verde no terceiro nível, e todos que estão de azul são no quarto nível. Então, você observe que você pode ter quantos você quiser no seu primeiro nível, quantas pessoas você puder indicar diretamente. E essas pessoas que fazem parte do seu primeiro nível, quando elas indicam alguém, elas vão para o seu segundo nível. E essas pessoas do seu segundo nível, quando indicam alguém, ela vai para o seu terceiro nível. Essas pessoas do seu terceiro nível, quando indicam alguém, ela vai para o seu quarto nível. Então, para você fazer parte, para você ganhar remuneração baseada no plano linear, essa pessoa precisa ser da sua rede, ou seja, não conta o transbordamento. O derramamento do binário, que vocês vão aprender já já, ele não conta e não entra aqui nessa matemática, ok? Já a estrutura binária é aquela onde existe uma matriz fechada de 2 pessoas, infinito. Então, você pode indicar 2 pessoas, uma pessoa do lado esquerdo, uma pessoa do lado direito, e essas pessoas vão indicando outras pessoas. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, você indicou, as pessoas que você indicou diretamente, até para facilitar a matemática, elas estão aqui de vermelho, tá? Então, esse é o seu primeiro nível. No binário, você só tem aqui uma posição na esquerda e uma posição na direita. Então, quando você cadastra alguém, você vai ter a seguinte opção. Você vai ter a opção de entrar aqui, de passar para a esquerda, ou de passar para a direita. Então, como é que funciona? Se você indicou 2 pessoas, a terceira pessoa, neste exemplo aqui, ela veio aqui, entrou aqui do lado direito. Então, essa pessoa é do teu primeiro nível. Veja que ela está no plano binário, ela é colocada no segundo nível, mas no plano de remuneração ela é considerada seu primeiro nível. Se você indicar mais uma pessoa, ela vai cair do lado direito, então essa aqui também é seu primeiro nível. Se essa pessoa aqui de vermelho, ela indica uma pessoa, aí sim, essas pessoas fazem parte do seu segundo nível. Então o plano, ele é um plano unilevel, ao mesmo tempo é um plano binário. Então o binário ele serve principalmente para os kits, para os mostruários, para toda a parte de entrada dentro do negócio. Então, mostrando mais um exemplo, essa pessoa aqui, que é o seu segundo nível, se ela indicar mais uma pessoa, ela é o terceiro nível. Então é assim que funciona. E aqui, por exemplo, a gente colocou um exemplo de transbordamento, então ela não conta como nível. Então todas as pessoas que estão no transbordamento, elas não vão contar como nível. E você pode, por exemplo, indicar pessoas, essa pessoa aqui que você indicou uma outra pessoa, que é o primeiro nível dela,
ela passa a ser o seu segundo nível. Mas as pessoas colocadas no transbordamento, elas vão ocupar uma posição, ok? Então, dentro do plano linear, só vai contar realmente as pessoas que estiverem da sua rede para baixo. Então, dentro do plano de remuneração da Boulevard Monde, existem alguns tipos de bônus. São 7 tipos de bônus, mais a premiação mensal e também anual, e também toda a sistemática do plano de carreira da empresa. Mas bônus são considerados 7 bônus. Então nós temos o primeiro bônus, que é o bônus de comercialização, que ele paga em um nível. É o chamado bônus da venda direta. Nós temos o bônus do primeiro pedido, que ele é unilevel, ele paga em 6 níveis de indicação. Nós temos o bônus de equilíbrio, que é o chamado bônus binário. Ele é pago infinito, de forma infinita, só que existe um teto máximo que você recebe do binário. Existe o bônus de ativação, que também é unilevel, de 10 níveis. Ele paga em 10 níveis de profundidade. Existe o bônus de equipe, que ele é um bônus chamado de emancipação gradativa. Ele é um plano infinito com repasse. Então, você vai graduando de acordo com os níveis. Eu vou explicar já para você como é que funciona esse bônus. O bônus 6 é o bônus de liderança, também ele é unilevel. Ele trabalha em 3 a 4 gerações. Aqui não são níveis, são gerações de qualificados que você vai entender também já. E o 7º bônus é o bônus de participação, que ele é uma emancipação gradativa também, de acordo com o nível que você atinge, com o patamar de crescimento que você tem dentro da Boulevard. E esse bônus é também chamado de divisão de lucros. Então, o plano ele tem 4 formas de pagamentos dentro do unilevel, 2 formas de pagamento dentro da emancipação gradativa e uma forma de pagamento dentro do binário. O primeiro bônus é o bônus de comercialização. Então eu vou falar agora para você sobre o bônus de comercialização. O bônus de comercialização ele é 100% de todos os produtos que você vende dentro do catálogo da Boulevard. Ele é o bônus relacionado à compra e venda de produto. Então se você, por exemplo, comprou um perfume por R$50 e vende o perfume a R$100, e durante um mês você faz 3 perfumes por dia, venda de 3 perfumes por dia, você ganha R$4.500 no mês. Sendo que essa margem de 100% de margem de lucro equivale ao mesmo a 50% de desconto. Então você compra com um valor final com 50% de desconto, ou você coloca o valor que você comprou o produto, bota mais 100% de margem de lucro e faz a sua conta. O segundo bônus é o bônus do primeiro pedido. Então, falando sobre esse bônus do primeiro pedido, é o bônus relacionado à venda do kit de negócios. Ou seja, aquele primeiro pedido que o consultor fez no negócio. É aquele mostruário. Então, existem 3 tipos de mostruário, que é o mostruário bronze, prata e ouro. E esse mostruário ele vai de R$250 o mostruário bronze, que é o kit bronze, R$450, que é o kit prata, e também R$900 o kit ouro, com perfumes, né, inclusos em cada kit desse. Então, o kit bronze são 2 perfumes, o kit prata são 4 perfumes e o kit ouro são 9 perfumes. Dentro desses kits, toda vez que você indicar uma pessoa nova para a sua equipe, sendo diretamente ou indiretamente na sua rede, você vai receber um percentual em real, que vai dar exatamente R$10 para o kit bronze, R$20 para o kit prata e R$30 para o kit ouro. Então, essa pontuação desse primeiro pedido, de todos os kits, ela entra no plano binário. Ela entra para a bonificação no plano binário. Inclusive, não importa qual é o kit que você tenha escolhido para desenvolver parte do negócio, você vai ganhar, por exemplo, se você indicar ou tiver alguma pessoa no seu primeiro nível que esteja no nível que entre com o mostruário ouro, com o kit ouro, você ganha R$30 do primeiro ao 6º nível. Ou seja, qualquer pessoa da sua equipe que indicar e cadastrar uma pessoa que esteja no nível ouro, por exemplo, você ganha desde que esteja nos seus 6 níveis de indicação. Então você ganha R$30, 30 até o 6º nível. Se você é bronze, você ganha sobre o kit ouro? Sim, você ganha R$30 se você indicar uma pessoa com kit ouro. Ah, se eu sou prata, eu ganho do kit ouro? Também ganho. Então não importa qual kit que você tenha entrado no negócio, você vai ver que o kit ele vai influenciar no bônus do binário e no teto do binário. Isso mesmo, você vai ver já como é que funciona isso. O terceiro bônus é o bônus de equilíbrio, também chamado de binário. Então, falando sobre o bônus binário,
ele é o bônus que é pago pelo equilíbrio dos pares que você tem na esquerda e na direita. Se você tem duas equipes, cada vez que você forma, né, um par na esquerda e uma direita, você gera um equilíbrio e você gera um pagamento. Só que normalmente ele é mais fácil de ser calculado quando se você tem duas equipes, você faz o cálculo de percentual na perna menor. É mais fácil de fazer o cálculo para a maioria das pessoas que já estão acostumadas com esse sistema do bônus do binário. Então, o bônus de binário, também chamado bônus de equilíbrio, ele só entra a pontuação do kit e uma parte do bônus de ativação. Então, dentro da matemática, o kit bronze ele vai fazer 75 pontos, o kit prata 150 pontos e o kit ouro 300 pontos. Então você vai ter aqui também uma ativação mensal que vai valer 15 pontos. Então são as maneiras que você tem de desenvolver esse trabalho e receber o bônus binário. Então, todas as compras, recompras de produtos, compras e movimentações além do que é o kit de início ou ativação mensal, ele vai entrar num outro bônus. Okay? Então, o binário ele só conta o mostruário de produtos e 15 pontos do bônus de ativação. Então, aqui na tela para você, nós temos o bônus do binário. Então, o bônus do binário, nós temos aqui um exemplo da pessoa entrando com kit ouro. Ela tem, por exemplo, aqui 15 mil pontos do lado esquerdo e 10 mil pontos do lado direito. Não importa da onde que venha essa pontuação, se é de transbordamento ou se é da sua linha direta. Não importa. No binário não importa se é transbordamento ou da sua equipe. Ele vai contar sempre o percentual da perna menor, o equilíbrio das suas equipes. Okay? Então, nesse exemplo, você tem 15 mil pontos do lado esquerdo, 10 mil pontos do lado direito, você tem aqui um bônus de 3 mil reais, caso você seja um consultor que seja o nível de ouro, ou seja, tenha entrado com o kit ouro. Ok? Então, essa matemática do binário ela é bem simples de ser feita. Agora, tem umas informações que são muito importantes você entender dentro do plano binário. Para ganhar o bônus de binário, é necessário que você esteja qualificado. O que significa você estar qualificado? Significa você ter uma pessoa na sua esquerda e uma pessoa na sua direita ativas. E você precisa estar ativo. O que é estar ativo? É fazer os seus 120 pontos mensais de volume pessoal, que a gente vai chamar aqui de volume pessoal de ativação, e também você já vai aprender já já. Caso você não faça o ativo mensal, a pontuação do seu binário ela é zerada. Então fique atento aí com a ativação mensal. A gente tem uma estratégia de trabalhar com vendedores para que você possa fazer sua pontuação mensal sem precisar tirar um centavo do seu bolso. Você vai gerenciar equipes de vendedores que vão fazer essas vendas. É a terceirização de venda. Isso para quem não gosta de venda. Caso você não esteja qualificado, ou seja, caso você não tenha uma pessoa do lado esquerdo e uma pessoa do lado direito dentro do seu binário, você não estará qualificado e a sua pontuação ela é reduzida pela metade. Ok? Tudo que eu estou falando aqui, nessas regras do plano, estão no manual de negócios que está na sua área administrativa. A pontuação do derramamento, ela não gera bonificação para os outros tipos de bônus. Dentro do binário, sim, ela gera os 30%, ok. Mas, para os outros tipos de bônus, a pontuação do transbordamento, também chamado de derramamento, ela não entra. E tem um ponto muito importante vocês entenderem. Existe um limite do binário. Esse limite do binário, ele é de acordo com o kit que você entra no desenvolvimento do trabalho dentro da Boulevard. Então, por exemplo, quando você atinge o nível de elite, que são 2.000 pontos, o limite é de R$1.000, ok? R$1.000 é o limite que você tem dentro do plano de remuneração. Só que se você for bronze, o limite é 333, ele divide, ok? Você sempre vai fazer o cálculo aqui dividido por 3, ou 3 ou 2, ok? Então o limite de safira é 2.000, mas se a pessoa se ela for bronze, o valor vai ser R$666. O limite de rubi é R$5.000 no binário, só no bônus, tá pessoal? Bônus do binário. Então o rubi é R$5.000, mas se a pessoa for bronze, é 1.374. Então essa regra ela vai seguindo até chegar no nível maior, que é o nível Crown Black Diamond, que são 300 mil pontos o limite
R$300 mil, né, de bonificação bônus do binário, mas se a pessoa ela atingir o nível máximo, o Crown Black Diamond, com kit bronze, ter entrado com kit bronze, o limite dela é 100 mil. Então, assim, qual é a ideia? Se a pessoa teve uma dificuldade na hora de entrar, de fazer o cadastro dela, ela vai adquirir o kit bronze, tudo bem, ok, mas aí ela pode aproveitar o primeiro ganho que ela tem no negócio para fazer um upgrade do kit ouro. O upgrade você faz dentro de meus dados, você faz o upgrade, faz o pagamento do kit ouro, do mostruário, e aí você tem uma remuneração maior no limite do binário, que é o bônus do binário. Quarto bônus, bônus de ativação. É aquele bônus que é pago para o pedido que atinge 120 pontos realizados pelo consultor. Para estar ativo na Boulevard e ter o direito ao bônus, é necessário fazer um pedido mensal de 120 pontos, também chamado kit de ativação, ou pedido de ativação. O volume realizado pelo pedido de ativação é chamado de VPA, volume pessoal de ativação. Então, o bônus de ativação ele é pago em 10 níveis. De R$200, que equivale o pedido de ativação, que faz 120 pontos, a empresa ela paga R$8 em 5 níveis e mais R$4 até o 10º nível. Ou seja, todas as pessoas que fazem parte da sua rede, do primeiro ao 10º nível, geram essa remuneração para você. Então, se ela está no 8º nível, no 10º nível, ela fez a ativação dela, você vai receber R$4. Se ela está no seu 5º nível, você vai receber R$8. Então, é uma bonificação muito forte dentro do plano de negócios. Uma observação importante. Para você ganhar e ter a sua remuneração dentro do plano de carreira da Boulevard, é necessário que você esteja ativo, ou seja, que você faça esses 120 pontos de ativação. Então, os 120 pontos referentes à compra de ativação, elas não contam para a bonificação de equipe, pois elas já pagam integralmente no bônus de ativação. Os 120 pontos de ativação, eles contam pontos para a pontuação no plano de carreira, para a graduação no plano de carreira, mas eles não geram remuneração. Ok? E essa pontuação, ela entra através do volume pessoal qualificável, que é o VPQ, que nós vamos explicar já para você. Dentro do desenvolvimento do plano de carreira da Boulevard, existem alguns níveis a serem alcançados. Então, por exemplo, você atingiu 2.000 pontos, você bate o nível de Elite. Atingiu 5.000 pontos, você bate o nível de Safira. Atingiu 15.000 pontos, você bate o nível de Rubi. 30.000 pontos, você bate o nível de Esmeralda. 50.000 pontos, você bate o nível de Diamante. 150.000 pontos, você bate o nível de Blue Diamond. 500.000 pontos, você bate o nível de Black Diamond. 1 milhão de pontos, o nível de Imperial Black Diamond. E 3 milhões de pontos, o nível de Crown Black Diamond. Agora é importante vocês entenderem que existe o VME, que é o volume máximo por equipe, que eu vou explicar já para vocês, que é exatamente o que gera a produtividade no desenvolvimento do seu trabalho. Então, algumas observações importantes dentro do reconhecimento do plano de carreira. Porque esse reconhecimento, esse plano de carreira, ele é um plano mensal, e para você ser reconhecido nesses níveis, você precisa entender algumas coisas importantes. Até o dia 31 de dezembro de 2015, se você bater uma vez qualquer um desses níveis, você já é reconhecido. Ok? Só que na regra geral, você precisa bater 3 vezes durante um período de 6 meses. Ou bater 3 meses consecutivos. Caso você não atinja essa meta durante o mês, você bateu o nível uma vez no mês passado, nesse mês você não bate, você vai manter o seu status, você já tiver sido reconhecido, você mantém seu status. Entretanto, o seu ganho ele é de acordo com a qualificação que você atingiu no mês. Ok? Então, usando um exemplo mais prático, você é diamante. No mês, sei lá, no mês de janeiro, fevereiro, você bateu esmeralda, você vai ganhar como esmeralda. Ok? Então, nós ensinamos, nós temos estratégias de trabalho que ensinam exatamente como é que você vai fazer para você se manter qualificado no plano de remuneração. Sobre as premiações. Então, no plano de carreira existe o reconhecimento do status e existem as premiações. Então, a regra sobre a premiação ela diz o seguinte:
Você ganha a viagem de acordo com o nível, por exemplo, bateu o nível diamante, ganha o cruzeiro, você ganha uma vez aquela viagem quando você atinge a primeira vez esse nível durante 3 meses consecutivos ou 3 vezes durante 6 meses. Você ganha uma viagem. Pronto. Se você atingir 6 meses durante o período de 12 meses, aí você ganha todo ano essa viagem. Então, a empresa ela incentiva para que você esteja batendo esse nível sempre, para que você possa ganhar sempre essa viagem. Então, essa viagem é para o titular do contrato e para o seu sócio, o coaplicante. Esse coaplicante no contrato, ele também pode ser a esposa, ok? Agora, tem uma coisa muito importante você entender. Se a sua esposa ela tiver em outro contrato, com outro CPF, em outra rede ou na mesma rede que você, não importa. Se ela tiver dentro da Boulevard em outro contrato, ela não vai poder viajar desde que ela esteja qualificada no mesmo nível que você, no caso, para atingir essa viagem, ok? Então, se você pretende levar a sua esposa junto contigo, ela precisa estar no seu contrato ou não estar em nenhum outro contrato. Aí você consegue comprovar que ela é sua esposa e levá-la na viagem junto contigo. E também você precisa estar ativo na Boulevard durante esse período de qualificação para que você ganhe essa premiação, seja o cruzeiro, seja a viagem, não importa. 5. Bônus de equipe. É o bônus gerado por todo o volume pessoal, VP, dos consultores que excedem os 120 pontos de ativação ou aqueles que não atingem os 120 pontos. Então é importante você entender. A pessoa fez um pedido, comprou um produto, um perfume, por exemplo, fez lá 30 pontos. Ou fez um pedido de 80 pontos. Ela não fez o VPA dela, que é o volume de ativação. Então entra como volume pessoal. Chegou a 120 pontos, isso aqui vira o volume pessoal de ativação. Ultrapassou 120, ele entra no VP, que é o volume pessoal. Então, o bônus de equipe ele é calculado sobre todo o VP da sua organização. Ele é gradual de acordo com o volume de faturamento da sua equipe. Então, nós temos aqui, nesse slide, exatamente explicando. O Elite, que ele ganha 12% de todas as compras pessoais. E ele ganha também 12% sobre todos os novos consultores que não estejam graduados no negócio. Quando a pessoa ela recebe uma graduação e faz parte da sua equipe, você começa a ganhar um percentual diferenciado. Então, por exemplo, você está no nível de Safira. Você ganha 16% do bônus de equipe, das suas compras pessoais e 16% dos novos consultores. Se alguém da sua equipe bateu Elite, ao invés de você ganhar 16%, você vai ganhar 4%. Por quê? Porque essa pessoa que é o nível de Elite, ela já ganha 12%. Então, 12 mais 4 vai dar 16%, ok? É o chamado repasse. Você atingiu o nível de Rubi, você ganha 20% sobre as suas compras pessoais, 20% sobre os novos consultores. Você ganha 4% dos Safiras e 8% dos Elites. Por quê? Porque 20% do Rubi, e você tem aqui menos 16% que é o que o Safira ganha, vai dar 4%. E os 20% do Rubi menos o 4% que o Elite ganha dá 8%. Então sempre tem um repasse, porque a empresa ela paga 20% para a tua rede. Ok? Você atingiu o nível de Esmeralda, 24%. Você ganha 24% de todas as suas compras, 24% de todos os novos consultores. Aí você ganha 4% do Rubi, 8% do Safira e 12% do Elite. Você bateu o nível de Diamante, você ganha 30% do bônus de equipe. E esse bônus de equipe, como é que funciona? 30% que você ganha das suas compras pessoais, 30% dos novos consultores e aí vem o repasse. 30% menos o teu Elite, se você tiver, você vai ganhar 18% do Elite. Você vai ganhar 14% do Safira, 10% do Rubi e 6% do Esmeralda. Como é que funciona o cálculo? Você sempre vai fazer o seguinte, quanto é que é o teu nível? 30 menos 24, que vai dar 6. Nesse caso aqui, 24 do Esmeralda. Então, do Esmeralda você vai ganhar 6. Sempre tem um repasse. Então, a gente vai até mostrar. Se você é um Esmeralda e você tem um Esmeralda na sua equipe, você não vai ganhar o bônus de equipe sobre aquele Esmeralda, porque vai dar 24 menos 24 vai dar 0. A gente vai mostrar um exemplo para você que explica exatamente isso. Ah, então se eu tiver um diamante abaixo, 30 menos 30 vai dar 0? No bônus de equipe, sim. No bônus de equipe você não ganha
percentual se você tiver um diamante abaixo de você. Entretanto, a empresa ela oferece o próximo bônus, que é o bônus de liderança, que eu vou explicar para você nos próximos slides, ok? Então aqui a gente tem um exemplo básico. Você é nível de diamante, você ganha 10% do rubi, 14% do safira, 6% do esmeralda, 18% do elite. Então você sempre vai calculando, você pega a tua linha de frente e o plano automaticamente já faz a sua remuneração. Então esse rubi aqui, ele vai ganhar 20% da rede dele, né? Mas você vai ganhar 10% da rede, porque sempre tem um repasse, ok? Então o cálculo sempre é feito assim. Você pega o nível da pessoa e faz a sua conta aqui na escadinha de crescimento. Aqui é o exemplo que eu te passei. Por exemplo, você tendo esmeralda aqui na tua rede, você não ganha nada, porque o esmeralda é 24%, 24 menos 24 dá zero, ok? Então você tem todo o percentual dessa redezinha aqui. Para você ganhar dessa rede do esmeralda, você tem que bater o nível de diamante, que aí você começa a ganhar 6% da sua rede de esmeralda. Agora, você bateu o diamante e você tem um diamante na sua equipe. Do bônus de equipe você não ganha nada. Entretanto, você vai ganhar 6% do bônus de liderança, que eu vou explicar no próximo slide para você, que é o bônus de liderança, que é o bônus número 6. Então, o que é esse bônus de liderança? O bônus de liderança é o bônus que é pago quando o consultor diamante qualifica mais um diamante na sua rede. Então, ele é um bônus que vai de 6% no primeiro nível até 9% no quarto nível. Então, ele é pago 6, 6, 6, quando você é um diamante. Quando você é um Blue Diamond, né, que é um diamante azul, você ganha 6, 6, 6 e 6 até o quarto nível. E quando você chega a Crown Black Diamond, você ganha 6, 7, 8 e 9% sobre todos os diamantes da sua equipe, da sua geração. Então é muito importante você entender que dentro do bônus de liderança, existe aqui a geração, ele não é por nível, ok? Então nesse exemplo aqui a gente tem um diamante aqui, primeira geração, essa pessoa aqui ligada diretamente a você, primeira geração. Esse daqui que é ligado diretamente ao primeiro é a sua segunda geração, ok? Aí você tem um Blue Diamond aqui, ele é da sua segunda geração, também considerado sua segunda geração. Você também ganha o percentual da sua segunda geração. E você tem outro diamante, terceira geração. Então você vai ganhando sobre várias gerações das pessoas que são qualificadas ao nível de diamante. Aqui temos um exemplo também. Se você é esmeralda e você tem um diamante abaixo, você não ganha o bônus de liderança, porque o bônus de liderança é somente para quem é qualificado ao nível de diamante. Outro exemplo, você aqui está no nível de diamante, ok? Você tem um diamante na sua primeira geração, ele cadastrou mais outras pessoas que são esmeraldas, e lá embaixo, no seu primeiro, segundo, terceiro, no teu quarto nível, você tem aqui o grupinho de diamantes. Você ganha esses 6% que é da sua segunda geração. Então não importa o nível que está, importa quem é qualificado, e aí você vai ter a sua geração de diamantes. O sétimo bônus é o bônus de participação. É aquele bônus que ele é pago sobre a divisão de lucros de 4% de toda a pontuação que a Boulevard Monde faz durante o período do mês. Então, esse bônus ele é pago de 3 em 3 meses. Então, para você começar a ganhar, você vai acumular os 3 meses, depois você começa a ganhar o seu bônus de participação. E ele é pago de acordo com o nível do consultor, de forma proporcional à quantidade de pessoas que estão naquele nível da empresa. Então, para vocês terem uma ideia, a empresa pega 4% de toda a pontuação bruta da empresa e ela vai remunerar esses 4%, que vão ser divididos também em percentuais e dividido entre as pessoas que estão qualificadas no nível. Então, a gente colocou aqui um exemplo, tá? Tem 1 milhão de pontos, tá? 80 rubis. Então, você vai pegar 1 milhão de pontos, vai multiplicar por 10%, vai dar 100 mil reais. Se você tem aqui 80 rubis, 20 esmeraldas, 7, são 110 qualificados no total. Você pega o total de pessoas qualificadas no nível de rubi acima, divide por esse faturamento, que vai dar aqui 900 reais. Então, esse rubi ele vai receber 10% desse valor, de acordo com o número de pessoas que estão desse nível para cima, que são 110 pessoas. Então, divide esse faturamento, neste exemplo que eu coloquei, por 110 pessoas.
Vai depender de quantas pessoas tenham na rede para dividir. Eu usei um exemplo para ficar mais fácil a matemática, ok? O esmeralda ganha 20%, ok? Só que o esmeralda ele ganha 20% mais os 10% do rubi. Então a gente pega todo o faturamento acima do esmeralda e aí você faz esse pagamento. Então como é que funciona? Vamos supor que existam 20 esmeraldas. 1 milhão de faturamento vezes 20% vai dar 200 mil reais. Se a gente tem 30 pessoas que são esmeraldas e acima na empresa, a gente vai ter aqui um ganho de R$ 6.600. Isso do bônus de participação, ok? Isso é muito importante você entender. O diamante ganha 30% desse bônus de participação. Então vamos lá para a matemática? O diamante, nós temos aqui nesse exemplo 7 diamantes, 1 milhão vezes 30% dá 300 mil reais, que é para ser dividido entre os diamantes. Como tem 10 qualificados, são 7 diamantes, 2 Blue Diamonds e 1 Diamond, então ele divide por 10, que vai dar 30 mil reais. Então o diamante ele vai receber 30 mil reais. Por que sempre tem mais pessoas do que aquele nível? Porque essa pessoa aqui, que bateu esmeralda, ela também ganha do rubi. O diamante ela ganha o percentual do esmeralda e do rubi. O Blue Diamond vai ganhar do diamante, do esmeralda e do rubi. Então ele vai acumulando. Por isso que dá 10%, mas vai dar um total de 70%. Porque tem mais 30, mais 20, mais 10, entendeu? Então, o exemplo aqui do Blue Diamond. Tá? O Blue Diamond, que é o duplo diamante, você ganha aqui 10% do Blue Diamond, 30% do diamante, 20% do esmeralda e 10% do rubi. Como é que vai ser essa matemática aqui? O Blue Diamond tem dois Blue Diamonds só. Então você pega 10% de 1 milhão, dá 100 mil reais. Se tem 3 pessoas que estão qualificadas nesse nível acima, dá 33 mil reais de bonificação do Blue Diamond. Eu coloquei até Black Diamond aqui, que era o exemplo que eu tinha de qualificação dentro da Boulevard aí no seu primeiro mês de negócio. Ok? Então, esse é o bônus de participação, o bônus número 7. Agora eu vou te explicar as regras do volume máximo por equipe. Essa regra é muito importante porque é uma regra que vai embasar todo o plano de remuneração da empresa, inclusive para o plano de carreira e para a premiação. Então, existem 2 tipos de VME, abreviação de volume máximo por equipe dentro da Boulevard, que é o volume máximo por equipe do plano de carreira e o volume máximo de equipe nas premiações. Eu vou explicar as duas para você. O volume máximo no plano de carreira é que para você atingir esses níveis você precisa ter pelo menos 60% de volume máximo. Significa que o máximo que você conta pela sua equipe é 60%, neste caso do Elite, que vai dar aqui R$ 1.200. A regra de 60% ele vai até o nível de rubi, depois passa 50% o nível de esmeralda e diamante. Então, por exemplo, para você bater diamante, você tem que ter 2 equipes que fazem 25 mil pontos. Isso aqui é sempre em cima da meta de você atingir o nível. E vai até 50% no Blue Diamond. Depois passa a ser 40% para você bater os níveis. Resumindo essa história toda, você precisa ter 3 grupos fortes para atingir o nível máximo dentro da Boulevard. Então, explicando aqui o volume máximo por equipe, o cálculo do volume, ele é sempre de acordo com a meta a ser atingida. Então, se você tem sua meta de bater no nível de diamante, por exemplo, você vai colocar 50 mil pontos e aí você vai contar o VME de 25 mil pontos, que é exatamente 50% dessa meta. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar bem fácil para você. Você está no nível de Elite, são 2.000 pontos. O volume máximo por equipe é 1.200. Então, se você tem um consultor aqui que fez 1.800, só vai contar 1.200 para o teu cálculo. Então, você pega aqui todos os seus consultores, você faz um volume total aqui de 3.000 pontos, né, de volume de qualificação, legal, você bateu Elite, ok? Exemplo do Safira, você está no nível de Safira, são 5.000 pontos, a meta do Safira são 3.000 pontos, ok? Porque 60% é o máximo que você pode ter na tua equipe. Então essa pessoa aqui fez 2.800, beleza, entra o volume todo. Por quê? Porque a meta máxima é 3.000 pontos. Então se essa pessoa fez 4.000, só vai contar 3.000, aqui é o limite 3.000, ok? Aí você faz lá os seus 7.300 pontos, acima de 5.000 você bate o teu Safira. Então o volume total ele é somatório
E o volume de qualificação é o volume que realmente vai contar, tirando o VME, que é o volume máximo por equipe. Exemplo do Ruby. Você fez 15 mil pontos. Então nós temos aqui 15 mil pontos. A meta para Ruby, a meta do volume máximo de equipe é 60%. Então, o máximo que vai contar por equipe para você é 9 mil pontos. Então, você tem aqui, esse Safira fez 11 mil pontos, não vai contar os 11 mil pontos para o teu volume de qualificação, só vai contar 9 mil, porque é o volume máximo que você pode ter por equipe, ok? Então, aí você tem aqui, fez o somatório, bateu 20 mil pontos. Para ser Ruby, você precisa pelo menos 15 mil, você bateu o nível de Ruby, ok? Nível de Esmeralda. Você tem um cara que é Ruby aqui que fez 25 mil pontos. Vai contar 18 no teu somatório. Por quê? Porque 60% de 30 mil, que é a meta do Esmeralda, é 18 mil pontos. Então, sempre o VQ, que é o volume de qualificação, ele vai ser exatamente a regra do volume máximo por equipe aplicado dentro da sua rede. O Diamante. A meta do Diamante é 50 mil pontos. Então, o VME é 25 mil reais. Então, por exemplo, se você tem um Esmeralda aqui, você é Diamante, você tem um Esmeralda fazendo 40 mil pontos, esses 40 mil pontos não vão contar para o teu volume de qualificação, vai contar somente 25. Neste exemplo aqui eu tenho duas redes, dois exemplos aqui de Esmeralda, eu só vou contar 25 mil pontos para cada perna e equipe dessa daqui. Então, isso força você sempre fazer o quê? Você fazer sempre um trabalho de qualificação de novas pessoas para você atingir o seu nível de diamante. Então, por isso que o volume total ele vai ser maior do que o volume de qualificação. O volume de qualificação é o que realmente vai te levar ao nível de crescimento dentro do negócio. O segundo tipo de volume máximo por equipe é o VME de premiação. Então, existe o VME de plano de carreira e o VME de premiação. O VME de premiação é 35% que você pode aproveitar de cada equipe do desenvolvimento do seu trabalho. Então, para você ganhar os seus prêmios, seja o cruzeiro, seja o automóvel, seja o imóvel, não importa, você precisa ter pelo menos aí uns 3 grupos fortes para você ganhar todas as premiações. Então, o volume de pontos para a premiação, ele é chamado de VPP. Então você vai entrar na sua área administrativa, você vai ver lá que tem um VPP, que ele é o volume da premiação. Ou seja, vai acumulando todas as pontuações de todos os meses, vão se acumulando nessa sigla, nessa nomenclatura chamada VPP, que é o volume de pontos por premiação. Então, por exemplo, para você atingir aqui o nível de cruzeiro, ok? Você precisa fazer 50 mil pontos. Se o VME é 35%, significa que o máximo que você vai aproveitar naquela tua equipe é 17.500 pontos. Então você tem aqui, ó, vamos supor que você tem uma equipe que fez 98 mil, eu bem exagerei aqui nesse exemplo para você. Essa equipe fez 98 mil pontos, você só vai aproveitar 17.500 pontos para a regra de qualificação. Essa que tem 20 mil pontos, você aproveita 17.500. Essa que tem 15 mil, você aproveita todo o volume. Por quê? Porque o máximo é 17.500. Então, o volume máximo por equipe é de 35%. Você bateu os 50 mil pontos, você fez até um volume maior, um volume aí de 133 mil de volume, mas para a premiação conta 50 mil. Tá? É sempre importante. Para que serve isso? Serve exatamente para a empresa qualificar as pessoas corretas, aquelas pessoas que estão realmente sendo produtivas para o desenvolvimento do trabalho. Para ganhar a viagem da América Latina, que é a premiação de 150 mil pontos, aplicando essa regra também, aí o limite vai para 52 mil pontos. Então você só vai aproveitar 52 mil pontos por cada grupo, por cada equipe. Então aqui segue o mesmo exemplo. Se você tem uma equipe com 140 mil pontos aqui, você só vai contar 52.500 pontos. Da mesma maneira nessa equipe, e essa daqui, 48 mil pontos, você soma, faz o somatório, não chega no limite da meta, então você aproveita a pontuação toda, deu 153 mil pontos, pronto, você ganha a viagem internacional. A mesma regra se aplica ao carro. Para você ganhar, por exemplo, o HB20 quitado, você tem que ter 1 milhão de pontos e respeitar esse volume máximo por equipe de 35%. Que vai dar 350 mil pontos. Então, você só vai poder aproveitar por perna 350 mil pontos. Então, se você tiver uma perna com 450 mil, você só aproveita 350. Aqui também é o mesmo exemplo. E você tem uma limitação. Aqui tem 300 mil, você aproveita essa perna inteira. Ok? Esse grupo inteiro.
A regra por que será? São 3 milhões de pontos, que vai dar aqui o máximo de volume por equipe de 1 milhão e 50 pontos. Então você tem que ter aqui, você vai aproveitar por equipe 1 milhão e 50 mil pontos. A regra para o Porsche Cayenne, que são 10 milhões de pontos, então você só vai aproveitar 3,5 milhões de pontos para cada equipe dessa. Okay? Então não importa ela faz 100 milhões, não, você vai contar aqui sempre 3,5 milhões que você vai contar para cada perna dessa. Então para ganhar um imóvel, você faz 40 milhões de pontos, isso pode demorar 5 anos, 10 anos, não importa. Você vai acumulando aquele ponto e aí você vai aplicar essa regra de 35%. Então você tem aqui, ó, essa tua equipe aqui fez 18 milhões de pontos acumulados, você aproveita 14 milhões. Essa aqui você aproveita 14 milhões e essa aqui você, o somatório dela 12 milhões que você aproveita também. E aí você já ganha o teu imóvel quitado no valor de 1 milhão de reais, ok? E o mesmo raciocínio também para o helicóptero. Então você vai aproveitar o máximo de 35 milhões de pontos por perna. Resumindo, para você ganhar a premiação, você precisa ter 3 grupos que sejam fortes e equilibrados dentro do desenvolvimento do trabalho, já é suficiente para você receber toda a premiação. Agora, eu vou falar sobre nomenclaturas do plano. São aquelas letras de abreviação relacionadas a cada volume do negócio. Então, com o objetivo de fazer o pagamento para os consultores, foi criado diversos tipos de volume e cálculos de bonificação. E esses volumes receberam essa nomenclatura para facilitar a identificação e o pagamento desses bônus. Então, a primeira nomenclatura que nós temos aqui é o VPA, que é o volume pessoal de ativação. Então, o VPA, são todos os primeiros 120 pontos gerados diretamente pela compra de um consultor para a sua atividade mensal. Ou aquela compra do kit bronze, prata ou ouro. Ok? Então, o VPA ele pode ser feito pelos kits ou pode ser feito por um volume de ativação, que é uma compra de produto que ele faz, que tem um somatório de 120 pontos. Então, se a gente resumir, o VPA ele pode vir 120 pontos, se for de uma ativação mensal, ou 75 pontos, se for um kit bronze, ou 150 pontos, se for um kit prata, ou 300 pontos, se for um kit ouro. O VPA, ele ajuda a calcular o bônus de ativação. Então, o bônus de ativação é aquele que vai do primeiro ao 10º nível. Outra nomenclatura que nós temos é o VPQ, que é o volume pessoal qualificável. O volume pessoal qualificável, ele vai contar na pontuação para a graduação no plano de carreira. Ele serve apenas para a graduação de títulos, ok? Ele não gera bonificação, ele serve apenas para a graduação de títulos. O VP é o teu volume pessoal. São todos os pontos gerados diretamente pela compra de um consultor, ele pode ser novo ou antigo, independente, que excede a sua ativação mensal. Ou seja, ele já fez os 120 pontos. O 121 já entra esse um ponto no volume pessoal. Ou aquele que não atinge os 120. Então, se ele fez 119 pontos, ele não está ativo na empresa, ele faz 119 de volume pessoal. Então, o VP, ele serve para calcular o somatório dos ativos mensais dentro da Boulevard. Então, vamos fazer um exemplo aqui, que somos o VPA, o VP... Vamos colocar um exemplo, tá? Você tem um consultor, ele comprou 120 pontos em produtos no seu primeiro pedido. E depois, no mesmo mês, ele comprou mais 300 pontos. Então veja como é que vai ficar. O VPA dele, 120 pontos, que é a ativação que ele fez. E qual vai ser o VP dele? Vai ser 300 pontos. Ok? Volume de grupo. O volume de grupo são os pontos gerados de todos os volumes pessoais, ou seja, você vai pegar todos os VPs, incluindo o seu e de toda a sua rede de consultor, sem limite. A única coisa que você vai fazer, você vai desconsiderar os graduados. Ou seja, as pessoas que forem elite, rubi, esmeralda, diamante, todos que forem elite acima, você não entra no teu VG, não entra no teu volume de grupo. Isso, claro, de maneira mensal. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, considerando todos esses exemplos aqui de volume pessoal de ativação 120, volume pessoal 300
e VPQ 60, que é metade do volume de ativação. Todos esses exemplos aqui, eu estou considerando essa matemática. Então, nós temos aqui um exemplo de volume de grupo. Você atinge o nível de elite, você tem aqui 7 pessoas no total, cada um fez 300 de VP e 300 de volume de grupo. Okay? Então, aqui você tem o somatório, 900 de volume de grupo, mais 900 de volume de grupo, então vai dar aqui 1.800 mais 300 com o teu volume pessoal, então teu volume de grupo aqui vai ser 2.100. Então teu volume de grupo é sempre o somatório de todas as pessoas que são da sua equipe, todo o volume pessoal da sua equipe, tirando os graduados, que são elites e acima. Então, como não tem nenhum elite aqui nesse exemplo, você conta o volume de grupo total. Agora, você tem um Ruby aqui na tua rede, ok? Tá? Você tem um Ruby. Então, esse Ruby não vai contar para o teu volume de grupo, ok? Porque ele já entra num outro volume e outras regras para qualificação, tá? Mas ele não entra porque ele é um graduado. Volume qualificável, VQ, é o volume de todos os consultores de sua equipe aplicado o volume máximo por equipe, que é o VME, da meta a ser atingida. Ou seja, é onde você consegue acompanhar a pontuação real para a sua graduação de títulos. Então é no VQ que você vai ver se você vai bater diamante, rubi ou esmeralda, ou os níveis que você vai bater dentro da Boulevard, porque ele já exclui automaticamente aquele volume no desenvolvimento do trabalho. O VLQ é o volume linear qualificável, que é a soma do volume de grupo mais o VPQ de cada pessoa seu e de todas as pessoas da sua equipe. Nós vamos mostrar um exemplo para você já para você ficar mais tranquilo em relação aos volumes e as nomenclaturas. Já o VLBD é o volume linear bonificável de diamante. Então é a pontuação que é gerada por todo o volume pessoal de todas as pessoas da sua rede, da sua organização, que estejam qualificados, graduados, inclusive, no desenvolvimento do trabalho. Você só vai desconsiderar os outros diamantes, aí você tem o VLBD daquele diamante. Então cada diamante vai ter o seu VLBD. Outra sigla interessante, que essa é bem fácil, que ela significa o mesmo do volume de grupo, que é o seu VLB, o volume linear bonificável, que é exatamente o volume de grupo seu e de todos os consultores da sua equipe. Todas essas siglas e nomes servem para calcular as bonificações, por isso que é tudo separado, porque depois você só faz o cálculo do percentual e da matemática. E vem o VT, que é o volume total, que o volume total são os pontos gerados diretamente ou indiretamente pelas compras de um novo consultor ou um antigo consultor, ou seja, qualquer consultor da sua rede, sem limite de nível, ou seja, você vai pegar toda a pontuação e vai ser o volume total. Então, para ajudar você na sua conta, no seu cálculo, nós vamos usar um exemplo aqui, que é o exemplo de uma célula, né? Que nós chamamos também de célula produtiva, que é uma célula, por exemplo, você pega aqui esse consultor aqui de baixo, ele fez lá todos os exemplos aqui, o VPA de 120 e o VP de 300, ou seja, ele fez uma ativação de 120 pontos e mais 300 reais na sua pontuação de volume em compras de produto. Considerando que todas as pessoas da tua rede fez isso, ok? Para facilitar o entendimento. Então nós temos aqui, essa pessoa aqui, ela fez 120 pontos de ativação, 300 pontos de volume pessoal. Então no volume de grupo, ela está sozinha, ela tem 300 pontos. No VLQ, o VLQ ele sempre vai aproveitar o quê? Ele vai pegar o seu volume de grupo mais a pontuação pessoal dele, que é o VPQ dele, que é o 60 pontos. Então vai dar 360. E o volume de qualificação vai ser o mesmo do VLQ. Por quê? Porque aqui não tem nenhuma regra de volume máximo por equipe. Eu vou mostrar alguns exemplos mais para frente, onde você vai entender como é que funciona essa diferença do VLQ para o VQ. E o volume total é 420. Por que é 420? Porque ela comprou 120 pontos mais 300 pontos, então deu 420 pontos. Então, o volume total ele vai sair aqui 420. Lembrando que o bônus esse VPA ele vai entrar no bônus de ativação,
o volume de grupo vai entrar no bônus de equipe. Então, cada sigla dessa vai pagar um tipo de bônus. Por isso que a gente tem essa divisão toda. E aí, por exemplo, esse consultor aqui de cima, que você tem aqui o somatório desses dois, então vai dar, só para vocês terem uma ideia, 300 de volume de grupo. Então, esse daqui, ele vai ter 300 mais 300 mais 300, vai dar 900 de volume de grupo. Ok? O VLQ dele vai ser o volume de grupo mais a pontuação dele e da equipe dele. Então, você pega aqui o VLQ, que vai dar 2 vezes 360, mais os 60 dele, que vai dar 1080. O VQ vai ser 1080 também, porque ele não tem nenhuma regra de VME para ser aplicada. E o volume total são os 420 pontos vezes essas 3 pessoas que estão aqui, e vai dar 1.260. E essa pessoa de cima, ele vai bater o nível de elite, porque ele tem 2 pessoas, 2 consultores que estão fazendo aqui 1.260. Então, o volume total vai dar 2.940, que é o somatório de 7 pessoas, vezes 420 pontos, que aí vai dar 2.940. E o volume de grupo, qual vai ser? Ele vai somar o volume de grupo desses 2 consultores que ele tem, 900 mais 900, 1.800, mais 300 do seu volume pessoal, que vai dar 2.100. E o volume linear qualificável, VLQ, quanto é que vai ser esse volume aqui? Vai ser exatamente o somatório do VLQ anterior, que vai dar 2.160, mais o volume pessoal dele, mais o volume de qualificação dele. O volume qualificável, que é o VPQ dele, que vai dar 2.520. Ok? Então, nós vamos usar esse exemplo aqui como exemplo base de todos os exemplos que a gente vai explicar agora para você. Então, nós temos o exemplo do Elite. Aqui, um outro exemplo de Elite. E agora a gente vai considerar que esse Elite ele tem um Ruby abaixo dele. Então, você vai ver que o VT, que é o volume total, ele vai pegar todo o somatório de uma rede de volume, do volume total, só que o volume de qualificação dele é nível de Elite. Então, ele vai ser apenas o Elite, mesmo tendo um Ruby abaixo dele. Então, para ele atingir o nível de Ruby ou Esmeralda, ele vai ter que ter um VQ maior. Observando que nesse exemplo aqui, ele já vai estar com 77 pessoas na organização. Exemplo do Safira. Como é que eu fiz esse exemplo aqui? Eu peguei o exemplo desse Elite e multipliquei aqui por 3 e eu coloquei mais um consultor novo aqui para gerar um volume para cálculo. Então, nós temos aquele volume que já foi explicado, então nós temos multiplicado por 3, então você tem aqui um somatório de volume de grupo de 1.200. Por que você não soma todo o volume de grupo? Porque lembra que eu falei que o volume de grupo ele é o somatório tirando os graduados, então você elimina todos esses graduados que são elites, então você só vai ter o volume de grupo que vai ser o 900 dos consultores, mais os seus 300, que vai dar 1.200. Porque o volume de grupo é aquele volume que você vai ganhar, é o percentual, no caso o Safira aqui, é o percentual total que você vai ganhar de todos os consultores da sua rede, da sua compra pessoal e da sua rede. Ok? O VLQ, que é o volume linear de qualificável, vai ser o somatório de todos os VLQs que você tem, mais o teu volume pessoal, mais o seu volume pessoal qualificável. Então, vai dar 7.920, ok? Então, peguei aqui 7.560, mais 300, mais 60. E o volume total, você vai pegar lá suas 24 pessoas que você tem aqui na organização, no exemplo, e vai multiplicar pelos 420 pontos, que vai dar lá o volume total de 10.080. Então, esse daqui é o modelo Safira, que é o modelo da organização que nós estamos mostrando como exemplo. E aí vamos pegar aqui 3 modelos desse Safira, vamos multiplicar e a pessoa vai bater o nível de Ruby. Como é que vai ser feito o cálculo? Mesma pontuação, mesmo raciocínio. Você sempre vai pegando o cálculo e vai somando, exclui as pessoas que estão graduadas, calcula o VG, o VLQ é o somatório de todo o volume de linear qualificável da sua rede, mais o seu VPQ, mais o seu volume pessoal. Aqui a gente já está com 76 pessoas na equipe e já soma 31.920 pontos, ok?
O nível de esmeralda. O nível de esmeralda a gente já tem um exemplo aqui que já vai ter uma diferença do VQ para o VLQ. Porque você se lembra que o VQ ele é o volume máximo por equipe. Então, por exemplo, esse esmeralda aqui, ele tem um rubi que fez 25.200 pontos de VLQ. Então, você só vai aproveitar 18 mil, porque o volume máximo por equipe da meta do esmeralda é 18 mil pontos. Então, o somatório do VQ, ele sempre vai ser esse limite da meta que você tem a atingir do esmeralda, que é 60% do volume máximo de equipe do esmeralda, que são 30 mil pontos. Então, desse rubi aqui, você só vai aproveitar 18 mil pontos. Aí você faz o somatório, como calculado anteriormente. Então, você vai ter aqui o volume de grupo 1.200, que é exatamente esse aqui, mais o teu volume pessoal. O VLQ, que é o somatório de todos os VLQs da sua rede, mais a tua pontuação pessoal, mais o teu VPQ, que vai dar 42.120. O VQ vai ser 34.920. Por quê? Porque você não aproveita todo o volume desse rubi aqui, então você vai ter um volume de qualificação de 34.920. Então, esse VQ é o que vai te gerar a qualificação. Passou de 30 mil, é esmeralda. E o volume total é o somatório de toda a pontuação que existe na sua rede. Aqui nesse exemplo são 128 pessoas fazendo 420 pontos, que vai dar R$ 53.760. Outro exemplo também legal, o exemplo do diamante. Então aqui no exemplo do diamante, a regra do VME, ele já vai dar em dois exemplos aqui, ó. Aqui o VQ vai ser 25 mil, essa pessoa fez de 25.200, então só aproveitou 25 mil, porque a meta do diamante já é 50%. 50% de 50 mil pontos dá 25 mil pontos. Então a gente só vai aproveitar por perna 25 mil pontos, ok? Então nesse exemplo o somatório do VQ vai ser 59 mil, o somatório do VLQ vai ser 76.680, e aqui entra aquele VLBD, que é o volume linear de bonificação do diamante, que é o somatório de todos os VPs, todos os volumes pessoais de todas as pessoas da rede. Então aqui ficou fácil da gente calcular, que são 232 pessoas vezes 300 pontos. Então esse VLBD é o que vai calcular para o patrocinador, no caso, ou quando você tem uma pessoa abaixo, que é nível de diamante, é aqueles 6% do bônus de participação. Então, por isso que fica fácil a matemática. Quanto é que você ganha? Você ganha 6% de 69.600, você vai ganhar aqui o diamante 30% de 1.200, então fica mais fácil calcular quando você tem essas siglas todas no desenvolvimento do trabalho. Aqui você atinge o nível de qualificação, então você tem toda uma matemática que vai explicando para você como é que funciona toda essa matemática. Então, o VLQ você vai somar aqui, o VLQ de todo mundo, vai inserir o seu VP mais o seu VPQ, ok? Observando que esse diamante ele fez 97.440 pontos e ele de qualificação mesmo nós temos aqui 59.360. Então passou de 50 mil pontos, ele é um qualificado diamante, é um graduado diamante. Resumindo, você precisa ter 3 equipes equilibradas para ganhar todos os bônus da Boulevard. Você precisa atingir, ser o nível ouro, ou seja, entrar no negócio com kit ouro ou fazer o upgrade, entrar como bronze e depois fazer o upgrade para o kit ouro, para você ter todos os bônus, todas as remunerações no plano binário. Você precisa ser diamante para ganhar todas as comissões sempre e ter 3 diamantes abaixo. Esse é o resumo do plano. Então, se você entrou na Boulevard e você quer ganhar muito dinheiro, você precisa ter 3 pessoas bem equilibrados de negócio que sejam nível de diamantes e você também ser o diamante entrando com o seu kit ouro. Então, eu acabei de explicar agora a matemática Boulevard. A partir de agora, você já sabe como calcular o seu bônus de participação, o seu bônus de liderança, o seu bônus binário, ou seja, todos aqueles bônus que a Boulevard oferece para você. Eu me chamo Rodolfo Gasparian e eu sou 100% Boulevard Monde.